estamos, nesse momento, diante da última palestra, finalizando a nossa Semana de Matemática na Faculdade de Educação, a terceira semana em homenagem ao Malba-Tahan. As outras duas, 2015 e 2016, transcorreram mais ou menos como essa daqui. Essa aqui tem um tema novo e tem uma novidade também, maneira de apresentação. Um dia, em 1958, eu, professor de matemática, 2 anos de experiência somente, me deparei com um professor chamado Júlio César. E ele teve a ousadia de dizer que a matemática podia ser ensinada muito alegremente, com bastante suavidade de aprendizagem, mas que precisava mudar os métodos. Bem, como mudar métodos de ensino? Uma das sugestões que ele deu foi o uso de uma coisa que ele chamava de jogral. Pode ser que o conceito que vocês têm de jogral não seja aquele que ele mencionou, mas ele adaptou para a sala de aula. E para não ficar dizendo isto, entre outras coisas que vocês vão ouvir hoje, nós resolvemos fazer a apresentação inicial dessa palestra, dessa noite, através do jogral. E aí fica como uma... Por isso que eles estão meio alvoroçados aqui do lado, né? Eu queria começar mesmo de profundamente agradecer a toda essa família aí, olha. Por que a família Melo e Souza? Porque doaram acervo, porque sempre nos estimularam a trabalhar sobre o Malba-Tahan. A reitoria da Unicamp e a Faculdade de Educação da Unicamp, em especial porque viabilizaram uma série de detalhes logísticos que a gente precisa ter para poder fazer acontecer esse horário aqui, por exemplo, né, de atividade. O grupo GPMAI, que é o grupo de estudos, pesquisa em educação matemática dos anos iniciais, que depois, na prática, precisou abrir mão dos anos iniciais, porque descobriu que não dá para fazer pesquisa, nem trabalhar ensino da matemática, pensando só na matemática dos anos iniciais. A toda hora a gente invadia os anos finais e depois ensino médio. Então, bem, hoje o grupo conta com 20 professores que viajam, gastam gasolina, pedágio, e vêm, não faltam, estudam sobre o ensino da matemática. Com quem, portanto, é um grupo que quer aprender. Não recebe certificado e, às vezes, ainda recebe puxão de orelha ou tarefas. Por exemplo, olha, vai ter a semana de matemática, vocês precisam ajudar, né? Tem tudo isso, né? Bem, eles vão se apresentar daqui a pouquinho com camisetas que eles bolaram. Bolaram a ideia de fazer camiseta. E qual camiseta, tudo isso eles fizeram. É um grupo realmente muito atuante. Os patrocinadores, eu pus aqui, porque a maioria deles prometeu, mas não cumpriu. E isso nos estimula, né, a aprendermos, a sermos mais atuantes, e tem ainda aqueles que cumprem, entregando as coisas no último, mas no último minuto de tudo, né? Isso que é criar sensação para a gente curtir bem a semana, né? Eles merecem estar aí. A vocês, eu já fiz o agradecimento, em primeiro lugar, né? Bem, então nós vamos passar uma lista de frequência, porque depois nós vamos precisar sortear alguma coisa, né? Espero que quem ganhar fique satisfeito. Então, continuando, essa história nossa começa em que dia? Dia 6 de maio. Há quantos anos? Quantos anos? Em 1895, que é o nascimento dele, do vovô. Então, para 2017, 122 anos, isso mesmo.
E escolhi meia dúzia de datas somente, só para recordar. 1925 foi o ano em que um tal de Malbataan lançou um livro, Contos de Matemática, né? Ninguém conhecia esse personagem, essa pessoa aí, e depois, lendo os livros, aparece um outro livro, O Homem que Calculava, mas esse daí, é natural que deveria ter um tradutor, né? Porque ele era árabe. Né? Que mais? Tem mais? Tem. Uma data importante, 2010, o acervo do Malbataan chegou nesta faculdade, um caminhão vindo do Rio de Janeiro, no dia 6 de maio. Que não foi premeditado, arrumado por ninguém. Aconteceu. 6 de maio. Um dia... Aqui, o caminhão entregou o material 6 de maio. Saiu do seu apartamento no dia 4, para chegar aqui dia 5. Teve um problema, e aí teve um problema. O motorista que chegou aqui explicando, olha, fiquei parado lá no Rio, eu não sabia. Eu falei, não, você tinha que chegar aqui dia 6 mesmo, né? Tinha que ser, não é? Um dia a gente vai fazer uma palestra só com as coincidências de Malbataan, tá? Vocês vão ver só, numerologia. E, finalmente, a última data. Dia Nacional da Matemática, dia 6 de maio, aconteceu isso em 2013. Então, resumindo tudo, nesses tantos anos aí, são as datas que podem ter algum significado para nós hoje à noite. Bem, que mais? Eilo. Filho de professores, com 8 irmãos, portanto, 9 filhos. A gente, conforme a biografia, fala em 7. Tá? É isso aí que eu falei. Eram 9 filhos, 8 irmãos ele tinha. 4 mais velhos, 4 mais novos que ele. E passou a infância praticamente na beira do rio, né? Porque... E os brinquedos que ele tinha, como pobre, você já imagina qual poderiam ser. E ele recebeu, por influência do pai, por escolha do pai, o nome de Júlio César, porque o pai pretendia que ele se tornasse um militar. E nada melhor do que ser um Júlio César romano, não é isso? E ele foi, realmente. Né? Ele foi mais do que um militar, foi um marechal da educação matemática. Então, acertou no nome. Bem... mas para continuar essa história, eu tenho vários colegas, professores, ajudantes. Então, vamos agora passar para uma outra parte da história. Márcia, por favor. Toda a sua infância foi vivida na pacata Queluz, em São Paulo, à beira do rio Paraíba do Sul, onde fez seus 4 primeiros anos escolares. Ele tinha 8 irmãos e colecionava sapos. Aos 11 anos, ele retornou ao Rio de Janeiro, onde estudou 3 anos no Colégio Militar e, em seguida, no Colégio Pedro II, o qual era considerado escola modelo de educação no Brasil, e dela emanava os programas para todas as disciplinas escolares. Formou-se professor primário, engenheiro civil, mas sempre preferiu o magistério. Desde seus 18 anos, lecionou 9 anos para crianças, 30 anos em escolas particulares, 12 anos no Colégio Pedro II e 5 anos em escolas de recuperação de menores delinquentes. Também foi docente da Faculdade Nacional de Arquitetura, Universidade do Brasil, atualmente a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do Instituto de Educação, escola onde se formara professor primário. Foi membro da Academia Carioca de Letras e publicou cerca de 125 livros. Escreveu 18 jornais e 8 revistas. Ministrou cursos, conferências, palestras em inúmeras cidades brasileiras, o que o tornou o maior divulgador da educação matemática brasileira. Seu livro de maior sucesso é O Homem que Calculava,
publicado em 1938, apresentado sob o pseudônimo Malbataã, o qual teria nascido na Península Arábica, na aldeia conhecida como Musalit, próximo da cidade de Meca. Sob a forma de narrativa, Malbataã relata, nesta obra, suas viagens em companhia do personagem central, Beremis Samir, um pastor que nascera na cidade persa de Khoi e que tinha um hábito de contar rebanhos, pássaros, formigas, abelhas, tâmaras, árvores, flores, etc. Daí o apelido dele ser o homem que calculava. Beremis também conseguia resolver situações matemáticas aparentemente insolúveis e o fazia sempre de modo surpreendente. Desse modo, Malbataã mostrava como tornar interessante e curioso o ensino de uma matemática útil e acessível a quaisquer tipos de leitor, sempre com problemas do cotidiano das pessoas. O livro fora escrito em Bagdá, em 1321, em árabe, e por isso necessitou de um tradutor para a língua portuguesa, que foi Breno Alencar Bianco. Obrigado, Wellington. Bom, vocês perceberam? Ninguém existiu. Não existiu o Breno, não existiu o homem que calculava, não existiu o Beremis, existiu um brasileiro, Júlio César de Melo e Souza, de uma criatividade fabulosa, porque ele criou uma biografia para cada um desses, para levar os leitores a acreditar na história que ele estava contando. Bem, essa história é comprida. E é bom lembrar o seguinte, ele não viajou para a Península Arábica. Ele foi um brasileiro que saiu aqui do Brasil para ir a Buenos Aires, que passou por uns dias no Uruguai, e uma visita a Lisboa. Nada mais que isso. Embora muita gente, durante décadas, acreditava que existia aí um parentesco, uma parceria muito grande entre esse tal de professor de matemática que escrevia para os jornais e esse tal de Malbataã que escrevia muito bem por lá. E depois era amigo do Malbataã e que mandava para cá, então, os textos e assim tocava as brincadeiras deles em frente. Bom, tem mais coisa ainda para contar? Rosana? Porque nele o leitor se depara com o inédito, o simples, o lógico, o paradoxal, o impossível, o inexplicável, entremeados com histórias de derviches, vizires, reis, princesas, palácios, marajás, rajás, ulemás, beduínos e califas. E também com personagens reais da história da matemática, com costumes e expressões literárias do povo árabe, bem como com as unidades de medida utilizadas na época. Não menos importantes são os frequentes provérbios árabes e as lições de moral e de vida focalizadas como reverências ao divino. Ao lado do conteúdo, Malbataã soube escolher os títulos e subtítulos para os capítulos, como, por exemplo, A Aluna Invisível, as diferenças entre a divisão simples, a divisão certa e a divisão perfeita. Como adivinhar a idade da noiva, as cores dos olhos das escravas que só mentiam e das que só falavam verdades. A importância da amizade e da caridade. Os quadrados mágicos e o jogo de xadrez. A história do zero. O engano de Beremis. Como repartir o indivisível e como fazer 3 vezes 9 mais 2 dar 30. A história da vírgula na matemática. Esse pedacinho que coube a Márcia, talvez seja fundamental para hoje, porque eu escolhi na palestra de hoje
dentre os 34 capítulos, que nós não temos tempo para fazer isso, escolhi só 9. E vamos comentar isso. E tem coisas curiosas, por exemplo, a idade da noiva, o que mais que vocês falaram? A aluna invisível. Quem se casou com uma ex-aluna pode entender, porque ela era aluna dele, mas ele não via na aluna a esposa. Mas o tempo revelou. E com isso ele chama aqui a aluna invisível. Então, você lendo o livro, você vai entender um pouco da história dele e a arte de dar títulos interessantes. Coisa que a gente geralmente não explora. Né? Bem, tem mais coisa para hoje? Tem. Emprestei, mas isso é comum entre nós, né? Por dinheiro. Eu usei a mesma moeda que ele utilizava na época. Uma pessoa chama Júlio e o outro chama César, tá? 2 pessoas. Só que, e ambas pagaram a dívida em 4 vezes. Portanto, até aí tudo igualzinho. Olha o que aconteceu. Tudo bem até aqui? Foi assim que aconteceu. Dá para você aceitar isso, com natural, nada especial? E, resumindo, pagou 50, porque ele tinha ficado devendo 50. É assim? Todos os 2 lados ficam satisfeitos. E agora, o que aconteceu? Olha o que aconteceu com o César. Ele pagou 50, e, portanto, ele não deve mais nada. Você não está entendendo, mas então some, por favor, aqui. Quanto deu? Como é que pode? Como é que pode acontecer um desastre desse? Ele acabou pagando 51. E esse aqui foi mais esperto, pagou só 50. Bom, vocês pensam que agora eu vou ficar explicando? Não precisa comprar o livro, ler, discutir o livro. Não tenho comissão, eu esqueci de avisar isso. Não tenho comissão, mas eu estou prevenindo o seguinte: cuidado quando você decidir começar a ler o livro, porque duvido que você vai conseguir parar de ler. Ele é contagiante. Bem, então, vocês conhecem essa história? Vocês já ouviram falar nessa história? Leia com calma. Talvez essa história que aí esteja projetada seja uma das mais, seguramente uma das mais comuns, mais conhecidas no Brasil. Contam que as pessoas estavam num bar, cada um floreia um pouco, mas a essência é isso. O que eu queria frisar para vocês hoje aqui, a maioria professores de matemática, é o seguinte: essa história que é muito popular no Brasil, ela se tornou popular porque o Malbataan colocou no livro em 1900 e ele escreveu em 35, 36, foi publicado em 38. E muita gente conta essa história como sendo assim um desafio à lógica e não cita o autor, que é brasileiro. Pensa que isso é estrangeiro. Né? Agora vamos ver uma coisa. Posso prosseguir? Você não entendeu? Olha, mas se tem... São 3 pessoas. E elas deram R$10 cada um. 10 dinários cada uma. Por quê? Para poder dar a despesa, tinha que pagar 25. E o garçom saiu com 30 na mão. O que o garçom fez? Deu 5 de troco. Aí gostaram dele e tal, e deram 2 de gorjeta. Portanto, sobraram só 3. Então, se você puser o 9 da despesa da comida, mais 1 dinar para cada um,
dá 27. Com 2 da gorjeta que deram, dá 29. Sumiu um porque tinha R$30. Bem feito. Então, tá certo? Deu conflito? Deu conflito? Muito bem. É a história que você tem que pensar, vai pensar, pegar um lápis e um papelzinho e começar a fazer conta, para dizer para você mesmo assim, onde foi que me enganaram? Aonde foi que me enganaram? Porque isso não é possível. Era 9. Aqui? Ué, 3 pessoas. Isso. É por causa do 9, é por causa do 2, é por causa disso tudo. E eu saio embananado dessa história. Aí você percebe o seguinte, estou sendo enganado e não entendi direito aonde. Né? Bom, o livro quase todo é assim, entre visíveis e culturas e nomes árabes e essas situações paradoxais, que você diz o seguinte, não, isso aí não pode ser. Eu faço isso todo mês, eu faço isso, toda semana eu faço isso, cada vez que eu entro no restaurante eu me exponho a essa situação e ainda não sei resolver esse problema. Né? Bom, a arte de contar histórias, que ele era mestre também. Ele pega a história e moldura a história de tal maneira que o leitor vai sendo levado a um conflito cognitivo. Bem, ainda tem mais. Você promete que vai dormir esta noite. Estou percebendo. Tem mais? Eu acho que tem mais uma. Olha, essa é a primeira história, né? A divisão dos camelos. E que mais que tem? Rodrigo, por favor, me ajude aqui. Ó. Mostre isso aqui para as pessoas que puderem enxergar. Nós estamos trabalhando com essas histórias todas, os professores, mas nós queremos levar às escolas. Nós queremos passar essas coisas para as nossas crianças de hoje. Esse é um convite que eu faço a todos também. E, na escola que o Rodrigo trabalha, as crianças fizeram essa história, a história dos camelos e outras histórias aí. Usando as TICs, né, que eles dominam muito bem hoje, e a essência são as histórias que eu estou abordando aqui. É só para vocês saberem que existe. Quem já viu a exposição, sabe que lá na exposição tem uns 3 ou 4 desses, mas não como essa coleção completa aí, que vai dar para a gente analisar e pensar muita coisa. Liberdade total para as crianças, para criarem as legendas, as gravuras, e contar a história do jeito que eles entenderam. 7º ano, esse detalhe é importante. 7º ano. Então, não precisa esperar ter 21 anos para poder... Ok. Porque essa é outra característica em função da proposta do Malbatahan. Ele dizia o seguinte, nossos programas retardam muito as crianças aprenderem e estudarem os conceitos. E ele citava, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, se você der com elementos visuais, isso é matemática visual, que é o tema de estudo do nosso ano, no GPMAI. Então, as crianças vão entender o que significa. E, ao contrário, quando você apresenta esse mesmo material, né, que pode ser dado para uma criança de 7, 10 anos de idade, sobre o Teorema de Pitágoras, se você der para um professor que nunca viu, eu escuto frequentemente isso. Ai, professor, eu que ensinei isso 10 anos, 12 anos, agora que eu estou entendendo. O que fizeram conosco nos cursos de formação de professores? E ainda bem que eu não trabalho em nenhum curso de formação de professores e não tenho nenhum peso, né, para carregar. Né? Bem, vamos falar dos camelos. O pai deixou 35 e ele queria que fosse assim, 1/3 para um filho, metade para o outro e 1/9 para o outro. E eles não conseguiram entrar no acordo para fazer essa divisão. Por que não? Porque, vamos ver por quê. Estão discutindo aí, olha aí, estão discutindo. Só que o Malbatahan já está aí, né, nesse quadro. E
eu gostaria que vocês me dissessem todos assim, ó, não estou enxergando ninguém. Não, é só para vocês saberem o seguinte, o livro, além das histórias, além dos curtos-circuitos mentais que ele provoca, ele é ornamentado com desenhos feitos a nanquim, o que é raríssimo, porque o nanquim tem uma propriedade, é uma tinta preta que, quando você põe no papel, não há como apagar. Então, tem que ser um artista muito seguro para poder produzir isso, né? Então, o livro todo essa edição foi feita por uma pessoa que se chama Solon, em 1940. O livro, inicialmente, foi de 38. Né? Eis, o primeiro herdeiro ia receber metade de 35. Se lembram disso? Metade de 35. Né? O outro não, o outro era um terço e o outro um nono. Então, metade. Ele aceitou receber os 17. O que ele não aceitava era perder metade. Por isso, motivo da briga entre os 3 herdeiros. E o que aconteceu? Bom, aconteceu que chegou, né, o dono do camelo, estavam passeando pelo deserto, e pam, o homem calculava, que era o dono do camelo. E o dono do camelo, o Malbataã, ele deu carona para um outro, que se chamava Belemis. Lembram do que elas leram? Então, tinha Malbataã, dono do camelo, é um desses que estava aqui. Porque o Malbataã, ele conviveu com o Belemis, e ele que conta as histórias, porque o Belemis era exímio matemático, em aritmética principalmente, mas ele não escrevia. Quem escrevia era um tal de Malbataã, amigo dele. Então, temos 3 personagens hoje, nessa noite. Um que é o seu avô, o outro que é o Malbataã que contava, e o outro que era o que fazia as trapaças todas, que era o homem que calculava, e o Belemis. Muita gente confunde essas coisas, são os 3. Não tem importância, porque eram só mesmo. Mas que ele cria esses 3 e criou o 4º, que era o tradutor, que também não existiu, né? Só ele que existiu. Bem, então vamos ver. Vamos repetir. Metade de 35 é 17 camelos e mais um pedaço de camelo. Aí, o que o Belemis fez? Falou para o Malbataã, me empresta o seu camelo. O que você vai fazer? Não, confia em mim. Se empresta o seu camelo, que eu vou passar o 35, eu vou passar para 36. E aí vai dar para dividir. E foi isso que aconteceu. Olha lá. Aquele que ia receber 17 e um pedaço de camelo, ficou satisfeito, passou a receber 18, pegou os 18 e foi embora. Ele falou, agora vocês que ficam aí se ralam com a confusão. Né? Aí veio o segundo camelo, o segundo herdeiro. O segundo herdeiro, mesma situação, ele aceitava receber os 11, que o pai tinha deixado como herança, mas não queria perder 2/3 do camelo, ele queria 12. Mas com a história do Belemis, que passou de 35 para 36, passou a receber 12. Até aí, tudo bem? Foi embora também. E sobrou, coitado, o último, que ia receber 3 camelos somente, e passou agora a um nono, quanto que é? Um nono. Um nono de 36, quanto que é? 4. Ficou satisfeitíssimo. Né? Mas aí, quando ele ia indo embora, ele disse, espera um pouco. Como é que é essa história? Aqui tem, vamos somar tudo, 30, com mais 4, 34. Ele falou, por isso que estão sobrando 2 camelos. Eu falei, então, o Belemis falou, é lógico, um deles eu tenho que devolver para o meu amigo que emprestou o camelo, e o outro é o pagamento pelo eu ter feito esse trabalho e deixar todo mundo satisfeito até logo. Então, e acabou a história. Não é? Impressionante. Essa história é terrível. Agora, aqui, essa folha aí, que vocês estão vendo muito mal,
é um desenho simples, um meio, um terço e um nono, e aqui um estudo do Malbataran. Ele quadriculou e colocou em forma geométrica, olha um retângulo aqui, o que significava a metade. Aqui o que significava um terço, e aqui embaixo o que significava um nono. E com isso, ele disse para nós, que estamos estudando matemática visual, que ele recorria à imagem visual, à geometrização do problema aritmético, para poder entender como é que essa história toda pode ser explicada. Divide e ainda sobra. Está no acervo, e hoje está exposto, sim, numa das vitrines. Aproveito para convidar todo mundo, até dia 12, visitar as vitrines que têm os materiais expostos. Fica aqui olha, vocês sabem o que quer dizer isso? O grupo GPMI vem estudando isso há um ano. Malbataran já usava isso. Essa é a mensagem. O problema, eu tenho certeza que muita gente já conhecia. Bem, então, homenagem a uma aluna que desenhou 30 camelos. Desculpe, 34 camelos. Às vezes, alguém pode me dizer, isso parece mais com uma vaca do que com um camelo. Mas espera um pouquinho. Precisa comentar? Não precisa. Com justiça. Quisera eu ter tido essa história com vaca, com qualquer bicho, mas que me fizesse pensar e raciocinar como aqui está acontecendo agora, com a menina que tem 7 anos, está no sétimo ano. Bom, essas outras que você trouxe são de quantos anos? 7 anos também, parece que 7 anos está com uma praga. Né? Bem, tem mais coisa aqui? Eu acho que tem. Agora, olha, bom, antes de você deslindar essa história que vem vindo agora, saiba do seguinte, o livro do Malbataran, no caso O Homem que Calculava, ele não fala só de matemática, ele fala de outros valores, talvez mais importantes do que matemática. Vamos ver essa história. Alguém foi assaltado, estava com sede e fome. Então, o Malbataran e o Beremis resolveram dar os pães que eles tinham, 3 e 5. O Beremis sempre na frente, olha aqui. Ó. Bem, mas como dividir 8 em 3? Um principiante, ao ler isso, diz, já sei, a história vai acabar agora, porque como é que divide 8 em 3? Não tem jeito, dividir 8 por 3 não dá certo, vai dar briga, não tem, né? Então, mas ele encontra um jeito muito simples. Então, primeira pergunta que fica no ar, é essa daqui, tá bem? Aí vem aqui. Como essa pessoa que foi assaltada foi levada de volta para a cidade, e na cidade, eles levaram essa pessoa para a casa dela. Sabe onde ela morava? Num palácio. Porque ela era o califa. E eles não sabiam. O califa disse, vocês não vão embora hoje não, vocês vão ficar hospedados aqui no palácio, durante uns 3, 4 dias, até eu me refazer. E eu vou pagar vocês 3 moedas de ouro para quem pôs os 3 pães, e 5 moedas de ouro para quem pôs os 5 pães. Mas o Beremis sempre tem outras soluções. Quais serão? Tá aí. Essa é a primeira cena, onde eles recolheram a pessoa que estava também na Nanquim, hein? Cada pão
tem que ser dividido em 3 partes iguais. E aí está resolvido o problema. Que era conflito e parecia difícil, está resolvido. Porque agora você tem 24 partes para dividir entre 3 pessoas. Vai dar certo agora? Sim, agora é fácil, vai dar 8 partes para cada pessoa. E esse sheik prometeu isso, 3 pães, 3 moedas. 5 moedas para quem deu 5 pães. Na hora de fazer esta divisão, o Beremis disse assim, mas pensando bem, olha o que aconteceu. O dono do camelo tinha 3 pães, deu 9 partes. E comeu quantas? 8. Né? 24 dividido por 3 não dá 8? Ele comeu 8. Olha, ele deu 9, mas comeu 8, ele só deu para o sheik 1. Concordam comigo até aqui? Vou repetir o raciocínio. Não, matemático não é mole não, viu? É mais difícil do que artista, arquiteto. Aí, o Beremis, ele tinha dado 5 pães, portanto, ele deu 15 partes. Ele comeu 7. Desculpe, todos eles comeram 8. E sobraram só 7. Então, o argumento do Beremis é esse aqui. Não é 3 e 5 que tem que dar de moeda. É 1 e 7. Eu, de 5, passo para ganhar 7. E o sheik disse, vocês me desculpem, eu não tinha percebido isso. Mas acho que é mais justo. Só vou fazer assim. E quando o sheik foi distribuir as moedas, ele disse assim, Menícia, pensando bem, eu tenho uma terceira proposta. Ele deu tudo o que ele tinha, e eu também. Aos olhos de Deus, tem uma divisão mais justa do que todas essas. É metade para um e metade para o outro. 4 moedas para cada um. Show, hein? Que show. Percebem? Nós não estamos falando mais de aritmética, de dinheiro, de divisão. Nós estamos falando de caridade, igualdade, fraternidade, num problema de matemática. Né? Que depois ele, em outros momentos, fala claramente qual é a opção dele. Né? Bem, com calma, só para tomar uma visão maior do problema. Olha o que vai pagar se vender a 100, o preço é 1, mas se você conseguir vender as joias a 200, o preço da sua hospedagem é outro. Mas que pessoal, né? Imagina se essa moda pega. E pior que as joias não foram vendidas nem por 100 e nem por 200, foram vendidas por 140. Você percebeu que você está diante de um problema que lida com um conceito que, para nós, quando crianças, nos ensinaram proporcionalidade. Ele não fala em nenhum momento nisso. Nem no nome, nem na propaganda, nada. Olha o que ele diz. As contas, conforme o vendedor pensa que tem que pagar isso, e o dono da hospedaria pensa que pagar isso, e ele mostra que o correto é nenhum dos dois, é 26. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa disso. Isso aqui foi o que ficou combinado. Agora, olha o raciocínio dele. Regra de 3, simples, direta. A questão é saber o seguinte. Como que ele chegou a 26? E como que ele chegou? Gostei da pergunta. Ele chegou a 26... observando o seguinte, não é para comparar,
com os extremos. Você tem que trabalhar com a diferença. Se eu pagasse, eu aumentei 40 das minhas despesas no preço de venda. Portanto, proporcionalmente, eu só devo aumentar só 6. Se você preferir, eu acho que a escola ensina assim, olha. Mas olha o raciocínio. O 100 eu pago 15. Se eu passar para 200, 30. E aqui, o 20 é 1/5, hein? 1/5. 20 é 1/5. Então, está aqui, ó, 1/5. Ah, e 40 é 2 vezes 20. Está aqui o 6, você pode pensar ou desse jeito ou desse jeito. Então, você só aumenta 6. E os dois acertaram, pagaram o 6, todo mundo saiu satisfeito e agradecidos. Bom, nesse instante, eu não estou preocupado que você entenda tudo, mas saiba, verifique a diversificação de temas que ele aborda num livro só de história, de contos. Né? Esse aqui, ó. Que tal você decidir ou sugerir para uma pessoa da sua família que você vai viver a metade da sua vida, que você tem ainda para viver, na praia. Está cheio de gente que diz assim, daqui a não sei o que, eu vou fazer isso aqui. Você, tá, tudo bem. Eu quero saber assim, como é que você calcula a metade do futuro? Esse é o problema que Malbatahan colocou no livro aqui. Através dessa situação bem simples. Né? O juiz perdoou a prisão perpétua, mas depois de 4 anos preso. E ela foi reduzida à metade. Tem que ter um jeito, porque para Malbatahan sempre tem um jeito. Né? Ele mostra como. Como é que você faz para fazer isso aqui? Ó? Da seguinte forma, olha aqui que raciocínio bonito. Ai, pelo amor de Deus, como é que isso não funciona? Olha aqui, ó, olha que coisa bonita na matemática, olha aqui, ó, se trabalhar com hipóteses, se ele tivesse liberdade por 4 anos, seguida de prisão por 1 ano, mas ele podia morrer em seguida, seria uma injustiça. Então, ele sugere não pensar mais em 1 ano. Ele pensa em 1 mês, depois ele reduz para 1 semana, depois 1 dia. Porque é perigoso você pensar em 1 ano, 1 ano solto, 1 ano preso, 1 ano solto, 1 ano preso, para fazer justiça. Né? De repente, quando você solta, ele morre 1 semana depois, então você fez injustiça. E com isto aqui, com esse tipo simples aqui de pensamento, agora estou falando com os matemáticos, os que trabalharam no curso de engenharia, eles usaram o cálculo integral diferencial. Você vai reduzindo, e começa a trabalhar com um infinitésimo. Assim que você consegue muitas coisas que você não conseguia quando você pensava sempre em partículas que tinham dimensão. Então. Foi assim que surgiu a ideia da liberdade condicional. Está preso e está solto ao mesmo tempo. De minuto a minuto. Olha, eu vou repetir a vocês, hein? Cuidado quando vocês forem decidir ler o livro, porque depois que vocês começarem, é difícil dizer, eu vou parar aqui. Né? Bem, tem mais ainda? Tem. Ele ensinou um rei a jogar xadrez. E o rei gostou porque tinha rainha no tabuleiro, porque tinha as coisas que ele lidava com o império dele, peão, né? Tinha bispo, cavalo, como não tinha aqueles equipamentos que hoje a gente tem, soltando bomba, mas tinha cavalo. Né? A cavalaria era fundamental, né? Nas guerras, na defesa. Né? Só que, na prática, o Belemis, que estava ensinando o rei,
Ele não pediu dinheiro, não pediu palácio, nada. Ele pediu só isso aqui, ó. Eu quero isso, que está em vermelho aí. Eu quero isso. Põe um grãozinho na primeira casa, 2 na segunda, 4, 8, 16, 32, 64, e assim por diante. Como o tabuleiro tem 64, você tem que ir dobrando 64 vezes. Só isso. Mas o rei disse, mas só isso? Se eu vou te fazer um pagamento, estou te propondo dinheiro, moedas de ouro, palácio, e você vem me dizer pagar em grão de trigo? Isso aqui é amanhã mesmo. Vocês, por acaso, têm ideia? O que o Malbatan queria fazer com essa história é mostrar o seguinte: é enganoso, é perigosíssimo você trabalhar com uma coisa chamada exponencial. Enquanto você trabalha com adição, dá para você perceber quanto que aumenta. Quando você trabalha com multiplicação, também. Mas com exponencial, não é contraria o bom senso nosso. E isto, quando o rei chamou os sábios da corte para verificar qual era a dívida, está eu jogando xadrez com o rei. Pronto? Olha lá, hein? Essas reticências é que são terríveis. Porque se você fizer as contas, você não faça as contas, vocês vão perder tempo. Eu vou adiantar. Dá uns 400 e tantos quintilhões. Se você fizesse uma montanha de grão de trigo, daria maior que o Himalaia. Portanto, impagável. E aí o rei ficou complicado, porque a palavra de rei tem que ser cumprida. E aí o rei tinha dito que ia pagar. Agora a saída é a seguinte: quanto que dá isso aí? Vamos fazer assim, ó, S é igual à soma, hein? É a soma dos quintilhões, tudo bem? Olha aqui. Por que que isso... Uma questão de cálculo. Está vendo esse 2zinho aqui? 2 vezes 1 dá 2. Portanto, eu reescrevi, né? Mas é a mesma coisa. Esse 2 vezes esse 2 dá 4. Então, é igual. Esse 2 vezes o 4 dá 8. E assim por diante, com todos. Então, o que está dentro aqui do parênteses, que é tudo isso, é exatamente o que está aqui, ó. Então, eu posso tirar essa numeração enorme aqui e colocar S. Porque essa é de soma, que é tudo isso. E aí eu fico com isso. Só isso. Simples. Simples. Aceite isso. Quando você aceita isso, você está enrolado. E foi suave até aqui. Foi suave, né? Foi suave. Sabe por que foi suave? Agora, olha o que vai acontecer. Quanto que vale o S? Vou mudar um pouquinho a posição para ajudar quem não consegue trabalhar com isso, né? Só olhando assim. Interpretação do S igual a menos 1. Pague. Você está devendo 1 grão de trigo para o rei e vai embora. Pague 1 grão de trigo e até logo. Não tem que receber. Vejam que inverteram tudo. O que era uma grande soma a receber, agora se tornou uma dívida de 1 grão de trigo. Veja que a matemática, né? Aí você tem que fazer que nem aquelas outras histórias. Para. Deixa eu fazer um negócio aqui no lápis e papel para ver onde que estão me enrolando com isso. Olha, essa história é fabulosa. Sabe por quê? Você vai ver o custo disso. Olha como vai sair caro. Estou prevenindo, hein? Veja bem. O Beremis foi desafiado na corte, perante todos, a mostrar que ele era um exímio, lógico, e que ele tinha que fazer isso aqui. Só 3 perguntas, hein?
Ele pode fazer, e ele, com essas 3 perguntas, ele tem que adivinhar a cor dos olhos de 5 pessoas. Só com 3 perguntas. E ainda sabendo o seguinte: 2 falavam verdade, e 3 só falavam mentira. Eu sei que sentado agora, no 4º ou 5º turno, vocês devem pensar assim, agora não está dando para raciocinar mais. Eu sei disso. Mas se esforce um pouquinho, porque essa história vale a pena. Olha quantas condições. Só 3 perguntas, 5 pessoas, essas pessoas têm ou olhos negros ou olhos azuis, mas cuidado, porque a escrava de olho negro fala só a verdade, mas as escravas de olhos azuis só falavam mentira. Bem, quando você lê o livro, você vai saber o seguinte, que antes de acontecer isso, esse desafio, capítulo 33 já, teve um capítulo antes disso, que o sheik contratou o Beremiz para dar aula particular para a filha dele. A filha dele, não pode se apaixonar, coitado, porque era costume deles ter uma divisória em que o professor não via as alunas, e as mulheres não viam também. As mulheres, se quisessem olhar para um buraquinho lá, tinha assim, como ver. Mas os que estavam no salão, convidados, tal, não podiam ver a privacidade da casa, né? Mesmo porque também todas elas tinham um véu, etc. e tal. Bom, mas ele aceitou, ele deu aula. E disse para o sheik, a sua filha é muito inteligente, eu ensino, ela aprende rapidissimamente. Ele ficou com uma boa imagem dela, imagem mental, ele não conhecia a pessoa, nunca tinha visto. Bem, nessas circunstâncias, ele vai lá e tem que fazer esse desafio. O que ele fez? Você quer se colocar no lugar dele? Quer? Tente bolar 3 perguntas somente para dizer cor dos olhos de pessoas que estão com todos os olhos vendados. Todos os olhos vendados. Você não consegue, portanto, saber a cor olhando. Você só pode descobrir perguntando alguma coisa. E pelas respostas, você que é inteligente vai descobrir. Quem que mente, quem que fala a verdade, quem tem olhos pretos, quem tem olhos azuis. Já se candidataram? Olha que coisa horrível. As escravas foram apresentadas, mas todas elas vendadas. Os olhos estão vendados. E esse é o Belemiz. E aqui os dilemas dele, as dificuldades que ele enfrentou. Olha lá, vamos nos pôr no lugar dele. Se eu não sei os olhos de quem mente, de quem fala a verdade, então é uma temeridade eu ficar escutando respostas. Então, um rolo total. Confusão total. Sair do zero, se tivesse guilhotina aí, ele teria perdido, não é? Mas ele é uma pessoa superdotada. E olha o que ele faz. Ele escolhe uma pessoa e pergunta para ela, né? Qual é a cor dos seus olhos? A pergunta mais ingênua de todas seria essa mesmo. Dá a impressão seguinte, você perdeu uma. Você não sabe o que ela vai responder. E na história, vocês vão ver que o Malbataã conta a história, o Júlio César, ele diz o seguinte, falta de sorte, era uma chinesa, elas responderam em chinês e ninguém entendeu nada. Aí você diz, então está perdido, porque agora só tem 2 oportunidades. E você fica lendo e torcendo para você influenciar na história, não tem jeito, né? Bem, a segunda pergunta, ele pergunta para uma outra pessoa
o que foi que a sua companheira respondeu. E ele escuta ela dizer o seguinte: ela disse que a cor dos olhos dela é azuis. Isto levou ele a acreditar, ter a certeza de que essa segunda era mentirosa. Portanto, ela tinha olhos azuis. Já descobriu uma. Perguntem por quê. Por quê? Bom, a resposta dessa pergunta está aqui. Se ela a chinesa, tivesse olhos negros, era verdade. E se ela tivesse olhos azuis, ela ia falar mentira. De qualquer maneira, a resposta dela era negro. Não tem outro jeito de responder isso. Vamos pensar outra vez, a essa hora da madrugada. Né? Isso mesmo, ela fala a verdade, então ela tinha olhos negros e ela falou negro, então está tudo certo. E se ela tivesse azuis? Ela ia falar mentira. E aí ia falar negro. A resposta só podia ser negro. E a segunda falou que era azul. Então ele concluiu que a primeira realmente era negra, mas a segunda, mentirosa. Né? Porque a pergunta, por isso que ele lascou a pergunta direto para qualquer um no começo, ele sabia que tinha que ser isso. Né? Bom, mas antes de continuar a história, faça o favor de perceber o seguinte: este ilustre senhor, seja o Malbataã, seja o Júlio César, como você quiser, ele agora resolve fazer lógica num livrinho de contos. É um show, é uma coragem enorme. E faz divinamente. Eu já tinha falado sobre proporcionalidade. Tinha falado sobre cálculo de... Ixi, com as outras histórias todas que eu contei hoje. Né? Bem, e a última pergunta? A última pergunta é essa. Quais são as cores dos olhos das duas anteriores? Bem, aí a resposta é inescapável, né? A primeira é negra e a segunda é azul. Portanto, né, a terceira é verdadeira. Essa, se é verdadeira, se ela falou a verdade, é porque os olhos dela é negro. Somem tudo. Você já sabe que a primeira tem olhos negros, a terceira tem olhos negros e a segunda tem olhos azuis. O que sobrou? Pronto, agora ficou fácil. Ficaram maravilhados com essa pessoa que descobriu os olhos de 5 pessoas naquelas condições. E o sheik, acho que sabendo de outras coisas, disse o seguinte para a plateia toda: você que já andava de olho na minha filha, Telacim, eu concedo a mão dela e daí saiu o casamento. Quer dizer, essa história custou caro para ele, porque ele ganhou uma esposa. Né? Especial, né? Muito especial. Bem, não pretendo que vocês saiam daqui da sala sabendo repetir tudo isso, ter entendido tudo, mas eu quero que vocês saiam daqui fortemente desconfiados que esse é um livro que dá para você dar de presente e vai fazer sucesso, nem que ele fique há 10 anos na prateleira do jovem, com o dia que ele lê, ele vai dizer, por que eu não li isso antes, etc. Isso aconteceu com muitos de nós. Né? E vamos ver o que tem aqui agora? Pois é. Ontem, quem que assistiu a palestra de ontem à noite aqui? Olha, bastante gente, hein? O professor Antônio Lopes, o Bigode, ele falou bastante da matemática divertida, recreação foi o termo que ele usou. Isso era uma afronta falar isso em 1930, 35, 40. Quem foi aluno da época de até 50, não tinha nada disso. Isso era tido como perda de tempo,
professor que não sabe dar aula de matemática, então procura por diversão. Então, não, ele foi um pioneiro, porque ele recomendava essas coisas. Um exemplo, para quem viu a nossa exposição lá no térreo, tem um reloginho lá no térreo, feito por uma aluna. Qual foi a professora que trouxe esse reloginho? Thalita, que não pôde vir hoje, porque está dentro da sala de aula. Então, essa menina fez exatamente isso. Ó. Malbataan entrou na sala, agora estou contando um caso que aconteceu comigo pessoalmente. Entrou na sala e falou assim, está aqui o giz, vai lá no quadro, escreva 4 quatros. 4 algarismos, 4. Está bem. Aí, pode sentar. Pega o giz, entrega para outra pessoa e diz assim, ponha sinais de operação entre esses algarismos. Qualquer professor, ponha um sinal, um é indeterminado. Aula de português. Vai lá e põe mais. E aí, então, o soma aqui deu 16. 4 mais 4 mais 4, 16. Isso, 16. Muito bom. Agora vamos pôr outra operação. Aí, menos, vezes. Outra operação. Até que alguém diz assim, professor, pode pôr mais misturado com menos, com vezes, dividir? Pode. Né? E aí, traiçoeiramente, sutilmente, ele estava falando o seguinte, substitua a tomada de tabuada por brincadeiras desse tipo. Porque para fazer o resultado, para conseguir o resultado, tinha que fazer a tabuada. Né? Quanto que dá 4 mais 4 dividido por 4 vezes 4? E aí, quando todo mundo craque em fazer bastante continha desse tipo, ele inovou. Aí ele disse o seguinte, eu quero agora que vocês separem essas montagens aqui, que vocês estão conseguindo, mas só de 1 até 12. Olha que sujeito mal intencionado. Por quê? Porque com isso ele ia montar o espectro de um relógio. Que ele fez, teve alguns resultados que nós não conseguimos, e falou, podem levar para casa, amanhã trazem. E aí, como fez tudo isso, é o reloginho que a menina já colocou lá. Né? E está lá funcionando até, e tem também nas histórias que você conseguiu, em quadrinhos. Né? A forma varia, mas a lógica de cada um está presente de modo diferente. Todos juntos usando 4 quadros. Só. Usando 4 quadros. E haja tabuada para poder fazer isso tudo. Né? Então, é diferente do que aquelas. Vou tomar a tabuada dos 6 da próxima aula, se você não souber, ainda usa a matemática como castigo. Né? É bem diferente uma situação da outra. Bem, essa aqui eu vou passar mais depressa, porque vocês todos conhecem, tenho certeza. Mas presta atenção nisso, olha. Conte quantas letras tem essa palavra. 4, 1, 4, 3. Que 3? Que 3? 3, 1, 4, tá? Eu já sei quantas letras tem aqui, só para seguir. Correspondência entre um processo mnemônico para você decorar, né? Embora você não precise, na prática, saber mais do que 3 algarismos. Né? Sim. Por isso que ele se prendia, ele ficava recluso naquele escritório dele, que não queria que vocês fossem lá fazer barulho. Né? Ele ficava pesquisando, procurando. Né? Então, eu me lembro de ter escutado ele falar isso aqui, olha, essa frase. E já repeti para vocês isso ao longo das nossas noites aí estudando. Né? Agora, aqui tem uma outra que é nova, diferente. Tem mais? Tem. Quadrado mágico hoje é uma praga, mas não existia isso até 38. E olha o que ele consegue.
faz um quadrado com 4, você soma, pode somar. Quem somar direitinho obtém 39. Trinta e 4. Isso. E aqui, quanto? 15. E aqui? 15. E aqui? E aqui? Muito bom. Esse que é um quadrado perfeito, né? Tá muito bom. E aqui? Pode pôr. Põe aí que eu quero ouvir. 2 e 4. Então aqui tem que ser? 4 e 2. E aqui, quanto se deu então? 6. Muito bom, ótimo. Quantas possibilidades isto tem? Vocês bolaram uma. Se puser 22 e 22? Tá? 55, 55? Então, dá para responder quantas são possíveis, quantas soluções tem. Né? Vejam que um pequeno exercício desse te leva a fazer bastante vezes contas, para você poder responder. E que tal você colocar isso em subgrupos dentro da sala? Percebem a riqueza do trabalho, o que ele propunha? Era muito, mas era muito interessante ter a aula com ele. Ele era simplesmente contagiante. Tanto que eu tive um dia a seguinte lucidez: dessa matemática eu quero ser professor. Dessa matemática eu quero ser professor. Não daquela que me ensinaram e daquela que eu lecionava há 2 anos. Mas dessa sim. E isso mudou minha carreira. A única coisa foi que eu tropecei lá pelas tantas, há 40 anos atrás, e caí aqui dentro da Unicamp. Aí eu não sei mais. Aí fiquei atolado aqui. Né? Mas estou brincando com vocês. Que tal? Eu tenho 10 pessoas. Coloque em 5 filas, de 4 cada fila. Todo mundo pensa nisso, ó, todos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Está aí. Concordam comigo? Uma solução errada. Por quê? Porque eu tenho só 10, eu não tenho 20. Aqui tem 20, ó. Então, qual é a outra? Vamos ver a exposição lá embaixo, que vocês veem a solução. E a solução é essa daqui, ó. Pronto. Está aí. Você está diante de 5 filas. Eu não falei que tinha que ser paralelo. Mas nós somos bitolados, porque nos ensinam de uma maneira tacanha. E assim que a gente aprende uma solução, acho que já resolveu o problema. Nós temos que aprender a abordar os problemas de uma maneira que tenha um raciocínio divergente, não convergente. E recriações. Se alguém tiver calculadora, faça escondido aí. Faça escondido agora. Essa daqui. Olha, pense bem. Vocês pensam no número. Se você chegar em casa e tiver uma tia que não quer revelar a idade, você usa isso aí. Né? Fala para ela, põe a sua idade na calculadora, eu não vou te perguntar quanto é, não, fica em segredo, mas multiplique a sua idade por 3. Por 3. O 3. Multiplica por 3. E depois multiplica por 3.367. E aí você vai dar um sorriso. Um sorriso. As crianças adoram fazer essas coisas. Né? Vai ter, tem calculadora aí? Então ponha um número que você pensa que ninguém vai descobrir. Não diga qual é. Porque é preciso descobrir, não é para saber contar. O triplo desse número vezes 3.367. Pronto? Não. Nós estamos falando de recriação matemática, não é isso? O livro O Homem Calculável foi lançado em 1938. Em 1938,
Isso era um pecado, não podia pensar em fazer diversão e recreação em matemática. E professor que ousasse fazer isso era tido como não muito sério. Né? Este mesmo professor que propunha essas brincadeiras, olha o que ele revela para o Brasil todo. Neste ano tinha Congresso Internacional de Recreação lá na Europa. No Brasil, não. Demorou muitos anos para chegar aqui a permissão moral, né, e estar nas propostas curriculares, nos livros, essas recreações. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, está aqui, ó. Ele publicou isso, tirei isso de um dos livros dele, mostrando que não foi em Bruxelas que aconteceu um encontro ímpar e que nunca antes nem depois fizeram. Olha aqui quantos lugares diferentes, e desde que época que se falava em matemática curiosa, recreação, curiosidade, clube de matemática, volta à recreação, problemas divertidos, né? Calculadores prodígios, enfim. Não sei quantos anos nós vamos aprender, vai demorar ainda para nós aprendermos o seguinte: nós temos produtos interessantíssimos de brasileiros, mas nós temos também um preconceito, que brasileiro não é muito bom. Tem que primeiro vir de fora, né, dos Estados Unidos ou da Europa, para aí sim a gente aceita. Ontem, quem assistiu a palestra do Bigode viu que tinha lá um exemplo interessante. Ele falou de 2 autores que recomendaram, por exemplo, o ensino através da redescoberta, ou da descoberta, um norte-americano. Ora, mas antes dele nos Estados Unidos, aqui o Malbatã já recomendava, ele escreveu clarissimamente isso. E, bem, então, agora, acho que nós vamos fazer o seguinte agora. Pronto, Leandro, para o seu sossego. Depois ele corta, né? Eu dei aí a impressão para vocês todos que o livro O Homem que Calculava é o retrato de uma matematização na cabeça de no caso, Júlio César, que trabalhava só com matemática, e eu quero deixar vocês fortemente desconfiados que isso não é verdade. Ele trabalhava também com textos de moral, de literatura, de diversão, de religião. Vou repetir para vocês uma coisa que eu tirei de um dos livros dele. Notem que não tem nada a ver com a matemática. Num livro dele. Então, deixa para vocês desconfiar, que ele trafegava muito bem em outras áreas também. Às vezes ele punha no finalzinho do livro alguma ponta do iceberg. Um recado. Malbatã. Eis uma sublime verdade. Aprende a gravar na pedra os favores que receberes, os benefícios que te fizerem, as palavras de carinho, simpatia e estímulo que ouvires. Aprende, porém, a escrever na areia as injúrias, as ingratidões, as perfídias, as ironias que te ferirem pela estrada agreste da vida. Aprende a gravar assim na pedra. Aprende a escrever assim na areia e serás feliz. Não é surpreendente encontrar isso num livro dedicado a professores, pais,
que falam aparentemente só de cálculos, de matemática. Quem conversava com ele sentia que ele era eclético. Se vocês pegarem o último capítulo, as últimas linhas do livro O Homem que Calculava, sabe o que vocês vão encontrar lá? Para aqueles todos que leram o livro e pensavam que ele era, assim, um muçulmano, um árabe, e que ele tinha vivido só lá, e que por isso que ele contratou um tradutor para poder, em língua portuguesa, entenderem. Ele escreve lá, né, para todos eles que pensam que ele professava o Alcorão, ele diz: a verdade está com Jesus Cristo, citado 19 vezes no Alcorão. E ele se coloca claramente, né, que, aliás, ele tinha dito, eu escutei ele dizer o seguinte, quando perguntaram para ele, qual a sua religião? Ele disse, a minha religião é a proposta por Jesus, e não a proposta que os homens fizeram da religião que Jesus propôs. Isso eu escutei ele falar. Aliás, falei em escutar, sabem o que eu escutei ele dizer? Quem conhece São Carlos, tem lá uma escola que se chama Álvaro Guião, uma escadaria enorme na frente. Nós estávamos no intervalo de um curso com ele, lá no alto. E ele foi perguntado sobre se ele não ia escrever um livro sobre um assunto que estavam conversando ali. Ele disse, não posso me sobrecarregar mais, eu já estou com vários livros começados, e por enquanto não vou pensar nisso, não. Então, alguém insistiu com ele, mas é importante, isso não tem ainda escrito. Então, ele disse assim, meu filho, qualquer dia, esse coração aqui para. E isso aconteceu em Recife, quando ele tinha 79 anos de idade. O coração parou, simplesmente. Parece que ele estava predizendo, né, o que é que iria acontecer com ele. Curiosamente, este ano, de 2017, o livro O Homem que Calculava faz 79 anos de lançamento, que é a idade com a qual ele morreu, 79. A vida dele está repleta de coisas curiosas, numéricas. A única que eu entro na história toda com ele é o seguinte, ele nasceu no dia 6 de maio. E quando a Unicamp me contratou, foi publicado no Diário Oficial, dia 6 de maio. Ai, que bom, né? Pelo menos. Bem, olha, para finalizar, né, eu sei que vocês estão aqui no 4º, 5º turno, alguns ainda têm que viajar para casa, fora de Campinas. Para finalizar essa nossa singela homenagem ao nosso querido professor Júlio César de Mello e Souza, o qual não morreu, entenderam? Que faz aniversário em 6 de maio, daí o Dia Nacional da Matemática. Se ele estivesse aqui hoje, provavelmente ele diria para nós o seguinte, hoje, que será realmente amanhã, 6 de maio, é o dia do meu aniversário. E eu fiz, então, uma adaptaçãozinha sobre isto, para contar para vocês, como homenagem nossa a ele. Não, você está filmando aí. Você que me ajudou tanto para chegar aqui com essas coisas, me segura esse microfone aqui, por favor. Tem que vir aqui, em pé. Sobrou. Pensou? Sobrou.
A minha esposa pensava, antes de vir aqui, já havia terminado a missão dela. Não terminou ainda. Segura o microfone aqui. Tá? Isso, precisa gravar. Isso é porque não está gravado em lugar nenhum. Capricha, hein? Ele diria para nós, provavelmente, o seguinte: ó, hoje é dia do aniversário, do meu aniversário. Ele dizendo para nós. Mas não me pergunte quantos anos eu faço. Pois em meu jardim eu conto as flores e nunca as folhas que caem. Eu conto minhas noites pelas estrelas e não pelas sombras. Eu conto minha vida pelos sorrisos e não pelas lágrimas. E ao correr do tempo, eu conto a minha idade pelos feitos e não pelos anos vividos. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a todos. Me desculpe que foi difícil terminar. Por mais que eu tenha tentado falar, mostrar, fica muito difícil falar de alguém que mudou minha vida profissionalmente e que deixa aqui uma herança para nós todos, né? Eu queria agradecer a vocês que foram sempre, em todas as horas, colaboradores do GPMAI, e que no momento em que eu falei, vamos fazer, e vocês podiam dizer, não vamos fazer, porque vai dar trabalho, porque dá muito mais trabalho do que pensamos, mas vocês disseram, vamos fazer. E hoje isso acontece porque vocês acreditaram e concordaram. Você que representa os netos que estão aqui, né, com a Renata e a Carla, que à tarde já falaram do vovô aqui, né, e falar, sim, muito interessante, muito especial, porque nós conseguimos falar do Júlio César, nós conseguimos falar do Malbataan, do Belemis, mas do vovô, só elas e o André, que já precisou partir. E, aliás, tivemos mais uma coincidência, né? Porque o bisneto passou, por acaso, por Campinas, para rever o pai, e o pai não estava no Rio, estava aqui, né? E aqui, veio aqui, e hoje, então, também fez um depoimento sobre o bisavô. Eu falo para vocês, está cheio de coincidência curiosa nessa história, que vocês, um dia nós precisamos conversar 1 hora só sobre as curiosidades e números primos. Números primos, podem gravar isso. Todo mundo tem curiosidades, números, coincidências, mas com números primos, pode somar do jeito que você quiser, dá tudo número primo. Parece que ele só trabalhava com número primo, ele e o plano divino. Obrigado pela presença de cada um, que fez renúncias para poder estar aqui, fez, às vezes, gastos financeiros também para poder estar aqui,
não recebe nada, vem só para poder aumentar o seu conhecimento. Então, é muito especial o meu agradecimento, porque se todos nós fizéssemos isso, eu tenho certeza que o Brasil seria bem diferente e melhor. Né? Ok. Você tem... Obrigado. De 1 a 41, são 2 agora. Olha o que eu acabei de escutar. Eu preciso escolher um número de 1 a 41. Eu pergunto para vocês, por acaso o 41 é primo? Eu estou falando, vocês entendem? É muito estranho. Não, 41 é um último, né? Então esse eu não vou sortear o 41. Não posso, não devo, porque aquele que eu sortear vai ganhar um livro. E, na verdade, o 41 é quem trouxe os livros. Então, mas vamos falar o seguinte, eu vou fazer um sorteio, e vocês vão me ajudar a descobrir quem é a pessoa que está aqui sorteada. Você que tanto me ajudou, me fale um número de 1 a 41. Não diga o seu, não adianta dizer, pode escolher o seu. Pode escolher. Eu sei que ela não vai escolher, sabe por quê que eu sei que ela não vai escolher? Porque ela me proíbe de comprar livro e levar mais livro para casa. Então, ela não vai escolher. 29? 29. Vocês me ajudam? 29, por acaso, é primo? Eu não tenho culpa, eu não estou fazendo nada, não está nada combinado. Eduardo, me diga mais um outro número. 11. Muito bom. 11. Somando os dois, dá quanto, se a conta estiver certa? Vai dar 40? Isso. Então, vamos dividir por 2, porque são 2 parcelas. Vamos ver quem é o 20? Vitor? Você acabou de ganhar um livro, Vitor. Você acabou de economizar R$48. Que bom. Vitor, já que você ganhou e você não é suspeito mais, me diga um outro número. 13? É? Por acaso o 13 é primo? Eu não sei, parece que é um complô, né? Um complô. E o 13? Esther Mendonça Ramos. Para onde vai esse livro, Esther? Para onde vai? Para a sua casa. E você está aqui por quê? Da onde você é? O que você faz com matemática? Prefeitura de Campinas. Meus parabéns. E você, Vitor? Estudante aqui, faz matemática aqui? 2 vezes meus pesos. Sofredor, né? Os dois. Bom, tem mais coisa para distribuir? Já distribuiu tudo. Todo mundo ganhou alguma coisa? Olha, por favor, não vão responder que não, hein? Porque aí eu vou ficar triste. Alguma coisa, eu falei. Que vocês sejam felizes, muito felizes, e que vocês possam contar a outros colegas que você gastou tempo vindo aqui hoje, não só tempo, mas que valeu a pena. Isso vale para todas as perguntas que fizerem hoje ou qualquer outro dia, qualquer pessoa. Felicidades para todos. Obrigado. Obrigado a você. Encerramos a semana de educação matemática. Assim. Obrigado.